Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, vamos dar início a mais uma palestra, a mais uma formação para essa equipe do ProBNCC, do ensino médio e também a equipe das escolas de tempo integral. Hoje nós estamos com a professora Kátia Smolli, e ela vai fazer uma palestra sobre a BNCC comentada, uma ferramenta para apoiar a redação do currículo. Essa ferramenta é muito interessante, vocês vão ver como nos ajuda muito. Eu gostaria de pedir para que todos e todas que entrassem fechassem o som, ok? E pedir também que vocês fizessem, né, nós já pedimos, na mínima quantidade de pontos, porque teve gente que não conseguiu entrar nas salas na última web. Então, nós vamos dar início. Professora Kátia, seja muito bem-vinda mais uma vez, você sempre colabora muito conosco e a palavra é sua. Vou anotar aqui as questões e, ao final, nós passamos para você. Obrigada, seja bem-vinda. Vocês passarem para mim como palestrante para eu pôr a apresentação e nós começarmos. Já está. Já está. Ela não está ouvindo, foi cortado o áudio. Então... Deixa eu ver. Bom, eu vou então deixar aqui uma comunicação com a Cláudia, que agora ela me ouve, mas ela não fala comigo, então vou deixar uma comunicação com a Cláudia, caso aconteça algum problema com a transmissão, vocês avisam para ela e ela avisa para mim, né? A gente tem aqui uma boa linha de internet, mas às vezes problemas acontecem ainda com a questão da internet no Brasil. Então, um prazer estar com vocês de novo, né? Discutir as questões de ensino médio é sempre muito bom, muito importante. Eu quero agradecer aí a equipe do Ministério, do ProBNCC, a oportunidade, e nós vamos dialogar. Como a Cláudia disse, nós estamos falando a respeito da BNCC, vamos falar a respeito da BNCC comentada. Acho que quem participou do processo de elaboração curricular de 2018 conhece uma ferramenta similar. Quem não participou vai conhecer agora, né? Então, nós vamos falar dela, mas eu organizei esta conversa para nós entendermos em que contexto surge a BNCC comentada, essa ferramenta que aí até no máximo final da próxima semana já começa a ser disponibilizada para vocês. Então, a ferramenta da BNCC comentada, ela está num contexto, né, da organização curricular, do apoio à organização e à escrita do currículo. Especificamente, no caso do ensino médio, nós temos uma preocupação importante porque o ensino médio ele vem numa organização, né, ele propõe uma organização por áreas do conhecimento. Então, quando nós vamos fazer a ferramenta da base comentada, nós vamos considerar essa organização curricular por áreas de conhecimento, insistindo que os redatores pensem a respeito disso nas equipes estaduais, porque a organização curricular ela tem muita influência na organização da escola e na prática pedagógica em particular. Então, ela vai ter um impacto importante, por exemplo, na atribuição de aulas. Não que nós não vamos atribuir aula para o professor de física, para o professor de química, de filosofia,
enfim, de história, geografia, arte, não se trata disso. Mas é que ao atribuir aula, e especialmente ao organizar a dinâmica da escola, horários, por exemplo, se eu tenho uma organização por área de conhecimento, eu pressuponho um trabalho mais integrado dos professores dos diferentes componentes curriculares. Então, na hora que eu redijo o currículo, se a minha mensagem é uma mensagem de estamos pensando um currículo por área de conhecimento e não por componente curricular, o que vai acontecer é que nós acabamos trazendo um processo indutivo para a escola de inovação, dizendo assim, olha, então, se nós vamos ter um currículo por área de conhecimento, nós também precisamos começar a pensar aqui na rede, aqui nessa escola, na organização do projeto pedagógico, na organização do horário, uma forma de atribuir aulas que permitam os professores estarem mais próximos, trabalharem por projetos. Os processos de escolha na redação do currículo, eles são sempre indutores de inovação, né? Então, mesmo planejamento, uma coisa é o professor, lá no fundamental, dizer, olha, tá bom, a base fala em área, mas na hora que ela é escrita e depois na hora que o currículo referencial do Estado para essa etapa foi elaborado, ficou disciplina, componente por componente. É difícil mover o discurso de estamos por componente e agora precisamos trabalhar num planejamento mais integrado por área de conhecimento. A etapa do ensino médio ela tem um benefício, porque a BNCC ela pressupõe organização por área de conhecimento. Então, se o currículo redigido ele vem também com esse enfoque, é muito mais viável que nós comecemos a induzir, no bom sentido, processos inovadores no planejamento dos professores que podem trabalhar também o seu planejamento por área de conhecimento, escolher o material por área de conhecimento, enfim, uma série de inovações que são possíveis, inclusive vai ter uma interferência, uma influência. Deixa eu ver o que a Cláudia está falando aqui. Opa! A Cláudia está falando que a apresentação está cortada. Vejam se assim melhora. Eu acho que assim melhora, né, Cláudia? Vê. Ah, ótimo. Então, vou trabalhar com ela fora do modo de apresentação, que fica melhor. Então, tem até uma interferência, uma influência na condução metodológica das aulas. Uma outra coisa que nós estamos levando em conta, quando estamos escrevendo a base comentada, é que existem duas macroformas, e nós discutimos isso outro dia no encontro da frente do ensino médio do CONSED. Existem duas macroformas para organizar o currículo, né? A escrita do currículo. Uma é mosaico. Então, eu vou pondo os componentes justapostos, isolados, a força está no componente, no conceito específico do componente, fronteiras muito nítidas, uma visão mais focada no conteúdo. Os professores dizendo, olha, isso aqui é matemática, isso aqui é física, isso aqui é história, isso aqui é arte. E aí, quando nós escrevemos o currículo assim, que é o currículo que nós temos hoje no Brasil, né, e que a base traz uma proposta de alteração, na verdade, não é a base, né? Se vocês olharem as diretrizes curriculares de ensino médio, desde 92, depois as de 2011 e mesmo as do ano passado, vocês vão ver, outro dia eu estava estudando um pouco e eu estava olhando uma orientação que o governo do Paraná, né, a Universidade Federal do Paraná, inclusive, fez quando saíram as diretrizes de 2011 e toda a orientação que a Universidade Federal do Paraná fazia para o ensino médio era por área de conhecimento. Agora, o que aconteceu em 92, depois com os parâmetros, depois 2011, que é diferente do que aconteceu em 2018 e que deve acontecer agora nos currículos.
As diretrizes falavam de área de conhecimento, mas os documentos curriculares eram em mosaico, ainda eram disciplinares. Então, o que acontece agora? Agora, nós temos a possibilidade de superar essa ideia de mosaico, inclusive com uma coisa, ajudando a fazer uma coisa que fica difícil se você tem essa organização disciplinar tão organizadinha. Se o currículo traz uma mensagem disciplinar, com fronteiras muito nítidas entre os componentes curriculares, qualquer coisa que depois nós vamos tentar fazer, de trabalho por projeto, de aprendizagem baseada em problemas, com uma visão, com temas transversais, uma visão interdisciplinar, uma proposta de trabalho coletivo, parece forçado, porque eu fico pensando assim, puxa, eu tenho o meu conteúdo para dar e agora ainda tem um projeto. Eu tenho o meu conteúdo para dar e agora ainda as pessoas querem que nós escolhamos um tema, os temas contemporâneos e trabalhemos os temas contemporâneos. Essa macrovisão, ela cria barreiras também para um trabalho inovador entre os componentes curriculares. Já a outra macroforma de organização é a macroforma da visão de integração. Os objetos, as disciplinas estão lá, né? Os componentes curriculares estão lá, seus objetos de conhecimento estão lá, mas a fronteira é menos nítida, né? Ela dilui bastante esse contorno de dizer isto agora é tempo de ensinar em física. Se tem relação com a matemática ou não tem relação com a matemática, a gente às vezes nem conversou. Então, nós estamos numa possibilidade de fazer uma organização um pouco mais interdisciplinar, justamente porque o desenvolvimento integral, a proposta do novo ensino médio, essa ideia do currículo com uma flexibilidade bastante importante e que não está situada apenas nos itinerários formativos, mas em toda a possibilidade que cada unidade federativa tem de organizar o seu currículo referencial, dialoga muito mais com uma proposta integrada. Além do que, o que a gente tem visto nos estudos de neurociências é que, quando eu tenho uma proposta mais integrada, eu estou dialogando mais com a forma do jovem ser, eu estou dialogando mais com a possibilidade dele compreender o mundo de forma integrada do que ver tudo em pequenas caixas e depois sozinho tentar fazer a síntese e as aplicações. Então, a organização por áreas do conhecimento é uma forma de articular esse mesmo conhecimento, pensando o currículo de um modo mais interdisciplinar, de um jeito que favorece mais a comunicação entre os conhecimentos e os saberes dos diferentes componentes curriculares, o que não significa que acaba com eles, né? É só uma outra forma de ver. E ela precisa ser organizada no nascedor. Quer dizer, não adianta a gente dizer, olha, vamos fazer um currículo trazendo física, química, biologia, arte, educação física, língua inglesa, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, seja lá o que nós queiramos colocar, espanhol, e depois, lá na escola, a gente incentiva que esta organização do trabalho seja por área do conhecimento. Vai ter problema nisso. O melhor é que as equipes já trabalhem pensando em áreas de conhecimento para poder induzir processos de inovação. É claro que há cuidados a serem tomados. Então, os alinhamentos com os princípios e os conceitos da MNCC, as competências gerais e as competências específicas, elas estão bem definidas, então elas precisam ser contempladas, né? Vocês já tiveram conversando sobre desenvolvimento integral e sobre as competências gerais com outras pessoas, incluindo a Ana Penido. Então, vocês já sabem disso, mas tem competências específicas, nós não vamos criar outras competências específicas,
Essas competências específicas são aquelas que a gente espera, é o core, né, de cada área do conhecimento. E nós vamos precisar ainda cuidar das habilidades, embora já nós vamos conversar que as habilidades, elas é que precisam ser adaptadas, ajustadas, organizadas no seu currículo. Então, no currículo, eu vou precisar explicitar o sentido das habilidades. E eu, inclusive, muitas vezes, vou precisar e devo reescrever essas habilidades, porque, como eu disse uma vez o ano passado, quando nós conversamos sobre esse mesmo assunto, a habilidade ela é um ponto de chegada. E ela é um ponto de chegada, no caso do ensino médio, ao final de 3 anos de ensino médio. Então, eu preciso pegar uma habilidade lá de ciências da natureza e imaginar o seguinte: esta habilidade é grande, ela precisa estar alcançada ao longo de 3 anos. Então, como que eu pego essa habilidade e penso o melhor momento para trabalhar? Será que essa habilidade não é muito grande? Não seria melhor eu desmembrar essa habilidade em objetivos e ter um pouco dessas habilidades organizadas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ou melhor, na primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio? Quando eu vou organizar o meu currículo lá na arquitetura, as 1.800 horas estão em 600 e 600 horas, elas estão em 1.000 horas, 400 horas, 200 horas. Isso tudo faz com que eu comece a pensar essas habilidades. Então, eu não desenvolvo uma habilidade num bimestre, num semestre, mas ao longo de 3 anos. É óbvio que todo mundo tem clareza suficiente para dizer assim: olha, como nós estamos trabalhando por área de conhecimento, quando eu tiver uma habilidade aqui de matemática que fala de funções, eu vou precisar olhar as habilidades que estão envolvidas em ciências da natureza para ver se tem alguma exigência de ajuste, de tal forma que, sei lá, se eu for trabalhar movimentos ondulatórios numa determinada etapa do ensino médio, talvez eu precise olhar o que tem de trigonometria lá na parte de matemática para fazer um casamento. Então, essa construção fina é uma construção que nós precisamos ir sinalizando, e por isso não é pegar a habilidade que está na base e transpor ipsis literis para o currículo, porque ela não vai dar conta de atender às especificidades que nós temos na hora da construção do conhecimento. Além do que, eu vou ter que olhar a diversidade regional. É aqui que eu olho a diversidade regional. Eu não olho a diversidade regional especificamente nas competências gerais ou nas competências específicas, porque isso diz respeito a tudo que todo mundo precisa aprender, tem direito de aprender. Mas eu posso, guardado aquilo que a base propõe, eu posso fazer mais. Então, eu me lembro claramente, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que quando eu li o currículo do Mato Grosso, o currículo referencial do Mato Grosso ano passado, ficou muito claro o tanto que eles incorporaram a regionalidade na redação das habilidades, trazendo muita coisa da arte indígena, trazendo muita coisa específica dos textos, de aterrissar os textos importantes naquele território e que precisavam compor aquele currículo. Pode ser que no Mato Grosso do Sul eu precise trabalhar especificamente em mais profundidade um bioma na área de ciências da natureza. Pode ser que quando eu olhe para determinados aspectos históricos, eu tenha que, em algum momento, trabalhar muito mais a revolta do contestado na região de Santa Catarina, e eu vou aterrissar isso no currículo da etapa do ensino médio de Santa Catarina, enquanto eu preciso trabalhar Canudos com muito mais profundidade. Todos precisamos ter uma ideia de como esses movimentos históricos, né,
que nós possamos colocar como movimentos de contestação históricos e tal, eles todos moldaram o território brasileiro. Então, algum conhecimento disso, todos nós, como cidadãos deste país, precisamos ter, mas isso está na base. Agora, na hora que eu redijo o meu currículo, eu tenho, com perdão da expressão, a faca e o queijo na mão para gastar bastante tempo redigindo estas habilidades, traduzindo essas habilidades e até criando um certo sentido de progressão, não no sentido rígido de ser, que eu diga assim, todo primeiro ano do ensino médio tem que trabalhar X. Não, mas eu posso ter uma organização que permita entender melhor o que é que está contido em cada habilidade e como é que ela vai se desdobrar no meu currículo, de tal forma que não seja um copia e cola, né? Além disso, e porque a BNCC não é um currículo, vocês já cansaram de ouvir isso, né? Nós precisamos pensar que na arquitetura curricular, quando eu falo da formação geral, quando eu falo da formação prevista na base, nós precisamos lembrar que, além do que está todo contemplado nas competências específicas e nas habilidades, e depois nos seus objetivos, enfim, como é que vocês vão fazer o organizador curricular aí, nós precisamos lembrar que, além disso, nós precisamos explicitar como é que o aluno aprende, né? O que ele aprende, como é que ele aprende, como é que ele aprende ciências, como é que ele aprende matemática, como é que ele aprende língua portuguesa, como é que ele aprende história, geografia, e como é que ele aprende os objetos de conhecimento desta área de conhecimento, né? Qual é o papel da arte na constituição desse ser de linguagens? Como é que se dá o desenvolvimento dos multiletramentos no âmbito da área de linguagens? Então, é bem importante eu trazer marcas que constituam este jovem protagonista nesta etapa muito marcada do ensino médio. Ou, se eu estiver pensando em outras modalidades, como educação quilombola, como a questão da educação indígena, como educação prisional, como educação de jovens e adultos, eu preciso que o meu currículo também diga coisas a respeito do que é importante considerar quando eu falo da aprendizagem de um jovem, de um adulto, né, de alguém que está numa comunidade específica e, no caso específico, de todos os jovens que estão no ensino médio regular. Eu preciso considerar o protagonismo juvenil, eu preciso pensar no desenvolvimento integral e eu preciso pensar que, além do que aprende e de como e de quem aprende, eu preciso pensar como eu ensino. Quais são as metodologias que estão mais alinhadas, né? Que pistas esse currículo vai dar para metodologias alinhadas para desenvolver letramento matemático, para desenvolver experimentação na área de ciências da natureza, para desenvolver toda a percepção de espaço, de tempo histórico, de sujeito social, do trabalho com evidências e investigação de documentos que está previsto na proposta de ciências humanas, sociais e aplicadas, né? Como é que estas metodologias se integram, né? Porque eu tenho coisas do letramento matemático que vão ser transversais a outras áreas, como é o caso, por exemplo, de tudo que eu preciso saber de estatística, que está lá que é um dos enfoques da BNCC de toda a educação básica, inclusive no ensino médio, mas que tem um aporte super importante para eu desenvolver determinados conhecimentos, para fazer leitura de mundo nas outras áreas, em especial na área de ciências humanas, sociais e aplicadas. Então, tudo isso vai compondo essa redação, mas tudo isso muda se eu tenho foco na disciplina ou se eu tenho foco na área, sem perder de vista o meu componente curricular. Então, o trabalho dos redatores, ele pode ser potencializado se a equipe não passar o tempo inteiro cada um trabalhando no seu pedaço,
Mas se nós pudermos, desde o início dessa redação, ou aí, ai meu Deus, agora meu currículo já está indo para consulta pública, Kátia, eu não fiz isso, nem problema, vai voltar da consulta pública. Quando está na consulta pública, vai trabalhando e começa a pensar, né? Como é que nós vamos nos articular? É bom que ciências da natureza mostre o que está pensando. É bom que ciências humanas mostrem o que está pensando. É bom que na área de ciências de linguagens, os diferentes redatores sentem e articulem possíveis trabalhos de organização inter e transdisciplinar. Eu preciso organizar as habilidades no currículo ou os objetivos no currículo, dependendo o que vocês vão usar como sendo organizador curricular, para atender as competências da área. Eu não posso perder de vista isso. Aquelas competências, elas precisam estar pensadas e tudo que eu escrever depois precisa remeter a isso. A outra coisa muito importante, nas metodologias, tem um apelo muito forte para o desenvolvimento integral. Eu não desenvolvo competências e as 10 competências gerais, eu não desenvolvo argumentação se o aluno não puder ter chance de argumentar. Eu não desenvolvo autoconhecimento e autocontrole se não tiver a possibilidade de eu trabalhar em grupo, se eu não puder trabalhar por projetos. Então, na hora que eu vou organizando por área, um pouco eu vou tendo a visão desta metodologia que precisa acontecer para o desenvolvimento de competências que envolvem conhecimento em mobilidade, né? Que envolve conhecimento em ação, que envolve eu agir na urgência e decidir na incerteza. Então, todo o trabalho da equipe de redatores precisa ajudar a fundamentar e subsidiar as áreas, ajudando a entender os conceitos estruturantes, ajudando a entender o papel dos componentes curriculares, mas fazendo o avanço que se espera que este currículo, essa inovação que a reforma do ensino médio, o novo ensino médio trazem junto com a etapa do ensino médio da base, que é uma provocação para nós, para dizer assim, não vamos fazer mais do mesmo, vamos ousar. Ainda que seja um passo de cada vez, quais são os primeiros passos que eu posso dar na direção de um currículo que não repita o que está aí e está gerando muitas das coisas ruins em relação à qualidade e à equidade de aprendizagem nas nossas escolas, dos nossos alunos, né? E aí eu posso ir pensando o que caracteriza um currículo por área de conhecimento, um pouco essa discussão que eu estou fazendo com vocês podem fazer entre vocês. Quais são as vantagens e desvantagens? Onde nós vamos apostar? As desvantagens não são paralisantes, elas só estão ali no nosso radar, para quê? Para nós dizermos assim, olha, vamos tomar cuidado com isso, nós precisamos prever que isso pode acontecer, então, que cuidado nós vamos ter, como é que nós vamos orientar melhor o professor, que tipo de sugestão metodológica nós vamos fazer, qual é o grau de informação que nós vamos dar, ou até colocar algumas coisas no estacionamento, que eu costumo dizer, né? Marca lá, porque tem coisas que não vão caber no currículo, mas que vão caber, por exemplo, na formação de professores, que vem o ano que vem, mas que caberão, por exemplo, em materiais didáticos, complementares, que eventualmente a rede fará, mas que caberão em outras coisas que vocês mesmos percebem que na limitação do documento curricular eu não consigo explicitar tudo, mas depois eu posso colocar, né? Outra coisa que é bem importante é eu pensar o papel dos componentes curriculares, como é que eu vou organizar essas competências, que tipo de organização de espaços, de tempos de trabalho podem ser incluídas. Então, tem as aulas, os professores sabem fazer as aulas, mas que tal se eu sugerir as oficinas, os laboratórios, os projetos, as metodologias ativas, né, o trabalho com aula invertida, com rotação por estações de aprendizagem, enfim, tem muita coisa que pode entrar aí. Pensando que isto não é uma coisa tão simples, nós, então, na discussão da frente do CONSED,
para o desenvolvimento do ensino médio e com a equipe do PRO-BNCC, né, que também está muito alinhada tanto com essas orientações quanto com as nossas preocupações de apoiar os redatores. Eu pessoalmente, junto com a equipe do Instituto Reúna, mas com o apoio de muitos parceiros, nós estamos desenvolvendo a BNCC comentada. Então, o que é a BNCC comentada? Ela é uma ferramenta mesmo. Vocês vão ver que agora ela está no formato de Excel, mas a ideia é que ela tenha não só a disponibilidade no Excel, mas muito também a disponibilidade numa ferramenta tecnológica que vai estar disponível no site do PRO-BNCC, né, da base, no site do Concede e no próprio site do Reúna, e nós vamos divulgando isso para vocês. Ela é uma ferramenta na qual nós contratamos, né, contamos com a parceria de um número bem grande de especialistas, vou mostrar um esqueminha já para vocês, que está fazendo o seguinte, comentando as habilidades de todas as áreas do conhecimento, todas as habilidades, e trazendo sugestões de como trabalhar isso metodologicamente, de como considerar o papel das disciplinas. Um pouco disso que eu disse que os redatores precisam considerar, nós estamos considerando na elaboração dessa ferramenta que está sendo desenvolvida justamente para ajudar a transpor a BNCC para o currículo de vocês. Então, ela tem impactos que a gente imagina ajudar, né, o país a ter, que é o apoio numa compreensão mais aprofundada da própria BNCC, um alinhamento entre os currículos estaduais na etapa do ensino médio e a base, inclusive considerando uma coisa importante, que é, nós não estamos fazendo o currículo do ensino médio, nós estamos fazendo o currículo da educação básica do território. Fizemos até o 9º ano e agora estamos fazendo a complementação desse currículo na etapa do ensino médio, mas ele tem que dialogar com tudo que foi feito lá. Então, a BNCC comentada também tem esse cuidado. Quem está escrevendo ciências da natureza está olhando como é que se dá essa articulação com o que já vinha antes, né? Nós estamos fazendo pela BNCC e vocês vão precisar fazer pelos seus currículos referenciais. Também nós estamos propondo e sugerindo alguns marcadores de conhecimentos específicos, mas de objetos de conhecimento no sentido proposto pela base. Procedimentos, estratégias, conceitos que estão envolvidos ou que possam estar envolvidos nas habilidades, de tal forma que vocês possam ter mais clareza disso, não para destacar os objetos de conhecimento no seu currículo, mas para ter clareza deles na hora de redigir o seu currículo e traduzir os objetivos de aprendizagem ou as habilidades, dependendo do organizador curricular que vocês forem utilizar. E, além do que, também fazer indicações de trabalho por área de conhecimento, porque, embora cada uma das nossas áreas conte com um especialista coordenador da área, eles estão trabalhando com especialistas de todos os componentes curriculares que compõem aquela área, para poder ajudar a manter a visão da área e também ter clareza do papel de cada componente curricular nessa área. Vocês estão vendo aí um esqueminha, não espero que vocês vejam tudo, leiam tudo, mas só para vocês terem uma ideia. O Instituto Reúna, que é um instituto que eu lidero agora, está produzindo essa ferramenta. Aí nós temos uma coordenadora da área de Ciências da Natureza, que é a professora Lilian Bassic, que estará em breve conversando com vocês, uma coordenadora da área de Matemática, que é a professora Marina Diniz, que também vai fazer uma conversa com vocês. Nós temos Ciências Humanas, que é coordenada por uma professora, a professora Carolina, da Universidade Federal do Tocantins, e nós temos uma coordenação da área de linguagens, que está na mão da professora Marisa, que também todos eles vão conversar com vocês em breve. Embaixo de cada uma dessas
coordenações existem especialistas e leitores críticos que estão ajudando a manter o foco, e eles são representantes de redatores dos estados, a gente tem equipes de redação lendo, nós temos especialistas de fora, gente como a professora Sônia Castelar e o professor Paulo Cunha, que escreveram a BNCC. Então, o time aí do projeto é um time bem consistente e grande, né? Como é que a ferramenta está estruturada? Eu estou caminhando para o fim da nossa conversa para vocês poderem me fazer perguntas, mas a ferramenta está estruturada assim. São colunas, por enquanto, elas estão nessa forma de coluna, que nós tomamos como base uma planilha de Excel, mas nós vamos ter uma outra organização na ferramenta tecnológica que está sendo desenvolvida, mas nós temos sempre a competência específica, depois um comentário sobre a competência, cuja finalidade não é que vocês incluam isto no currículo de vocês, mas tem a finalidade de vocês entenderem a tradução epistemológica dessa competência, o que está envolvido nela, para vocês depois poderem organizar bem a sua ferramenta metodológica, né, a sua descrição metodológica, para poder desenvolver essa competência e mais, entender como é que esta consideração, essa complexidade envolvida na competência se desdobra depois em cada uma das habilidades vinculadas a essa competência. Essas habilidades vinculadas à competência estão descritas numa outra coluna, e aí existe uma coluna que comenta cada uma dessas habilidades, trazendo as temáticas centrais. Depois a gente traz sugestões de objeto de conhecimento que estão embutidos nestas habilidades e como é que os componentes específicos se inserem nesta habilidade sem perder, quando isto de fato acontecer, porque não é obrigatório que todos os componentes estejam envolvidos em todas as habilidades, e depois, mas sem perder de vista o enfoque importante, né, da área. E aí nós trazemos alguns exemplos de o que poderia ser redação de objetivos de aprendizagem, mas é só sugestão, né? Não nem esgota tudo e nem pretende que seja a forma como os currículos vão colocar. E aí nós temos uma coluna que é a possibilidade para o currículo, que fala então de sugestão metodológica, formas de integração, enfim, um pouco das coisas que eu falei. Só queria voltar dizendo assim, só matemática não tem essa coluna de como os componentes se inserem, porque matemática é componente e é área, então não houve a necessidade disso. A forma como o aluno aprende, ela sempre aparece em dois lugares, ou nos comentários sobre as habilidades, ou então aqui nas possibilidades para o currículo, que a gente vai fazendo algumas sugestões, dizendo, olha, preciso olhar isso, porque os alunos aprendem assim, então precisa tomar cuidado metodológico quando for trabalhar isso, você consegue avaliar quando o aluno demonstrar tal conhecimento, isso é o que aparece aí. Deixa eu dar uma visão bem geral da... Só um minutinho, para poder abrir o link para vocês, então, verem. Deixa eu diminuir aqui a visibilidade para vocês poderem enxergar um pouco melhor isso. Então, não se preocupem em ler, não é essa a proposta, né? Mas em ver a ferramenta em si. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, nessa coluna, o comentário sobre a competência específica,
Aqui aparece as habilidades. Essa habilidade essa matriz aqui é a matriz para uma competência de ciências da natureza. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a habilidade que está vinculada à competência, que é a habilidade de analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Eu só estou acompanhando aqui para ver se tem algum recadinho, né? Da Cláudia, mas não tem, ainda bem, então está indo tudo bem. Aí eu tenho um comentário desta habilidade que diz lá: esta habilidade implica em reconhecer conhecimentos construídos historicamente, possibilitando um posicionamento do estudante com base em dados para tomar decisões éticas fundamentadas que envolvam os conhecimentos científicos, analisar e respeitar diferentes explicações e crenças para o surgimento da vida, ampliando o repertório cultural dos estudantes e o desenvolvimento de habilidades não cognitivas, como a empatia e o respeito à diversidade. Quais são os objetos de conhecimento que o time de ciências da natureza enxergou aí? Movimento planetário, teoria do Big Bang, origem da vida na Terra e teoria atômica. E aí há uma explicação, vou aumentar só um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor. É que sai da tela, gente, a hora que eu aumento qualquer coisa, ele sai da tela, né? Então aparece: a biologia contribui no desenvolvimento desta habilidade ao favorecer a aproximação com as diferentes teorias de origem da vida, permitindo que reconheçam a importância dos experimentos históricos de Red, Pasteur, Miller, enfim. Aí fala da biologia, fala da física, fala da química. Depois vai ter uma possibilidade de exemplos de objetivos redigidos, e aí depois vamos falar então especificamente das metodologias. Essa ferramenta nesse momento está assim. Em que fase ela está? Ela está em fase de leitura crítica, redação final, para que então ela possa ser disponibilizada a vocês. Nós vamos fazer uma primeira disponibilidade da ferramenta, ainda nem que seja em versão Excel, para vocês poderem ter acesso a ela em poucos dias. A nossa meta é que isso não demore muito. E, puxa vida, na hora que eu organizei aqui, acabei não pondo a telinha de webconferências, mas se vocês me derem um minuto, eu vou abrir, que eu tenho ela aqui, eu vou abrir isso e vocês já veem, porque nós estamos organizando, além dessa webconferência que estamos tendo hoje, que eu já vou abrir para vocês conversarem comigo, nós vamos organizar uma webconferência, não está aqui, nós vamos organizar uma webconferência para vocês poderem conversar com os autores por área do conhecimento daí, né? A Priscila já deve estar super brava comigo, né, Pri? Você está me ouvindo? Só porque ela fez uma organização e eu acabei não pondo aqui, mas já vou pôr, já está tudo resolvido, Pri, pronto. Nós temos a próxima data já acertada e depois a Cláudia, se tiver alguma coisa diferente, ela organiza, mas a princípio, matemática, com quem está produzindo esse material da BNCC Comentadas de Matemática no dia 8, às 10 horas da manhã. Ciências da Natureza, então matemática com a professora Marinês, Ciências da Natureza com a Linha no dia 22 de outubro às 10 horas, Linguagens no dia 24 de outubro às 15 horas e Ciências Humanas no final de outubro às 15 horas. Ciências Humanas demorando um pouquinho mais, porque Ciências Humanas demorou também um pouco mais para começar, mas a gente não deve liberar Ciências Humanas só no final de outubro, né? Então, acho que, de modo geral,
era isso que eu queria nesse momento conversar com vocês. Eu quero mais uma vez agradecer e agora abrir, Cláudia, para perguntas e coisas que vocês queiram saber, eu estou à disposição. Oi, Kátia. Agradecemos bastante, foi muito bom, né? A gente aprende sempre. A sua introdução foi ótima, eu tenho certeza que está colaborando com muitas pessoas que estão escrevendo, né, o currículo, muitos redatores, espero que eles estejam aí. Nós temos 2 perguntas, eu acho que o pessoal vai começar a fazer agora. Então, a primeira pergunta é como associar a matemática com a diversidade regional? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a Elizabeth que fez, eu até já respondi, porque ela viu só a sua análise de ciências da natureza de 2 habilidades. E eu falei para ela que todas estão, né? Que foi só um exemplo que você deu. Mas se você quiser comentar, então, fique à vontade. Se você tirar a sua apresentação, você aparece mais aí pra gente. Aí, agora sim, fechando aqui. Deixa eu fechar a apresentação. Olha quantas pessoas te acompanhando, que coisa linda, né? Eu achei muito bacana mesmo. Vamos ver, vocês estão me vendo melhor? Aí? Estamos te vendo. Tá bom. Então, olha só, vamos começar por essa segunda pergunta. Sim, eu mostrei só um exemplo. Quem estava, inclusive, com a gente no encontrão do ensino médio há 15 dias atrás, também viu isso. É só um recorte, só para vocês verem. Mas nós estamos comentando todas as competências e todas as habilidades de todas as áreas do conhecimento, né? Então, a hora que chegar para vocês, chega o documento completo, ainda que, eventualmente, nós possamos liberar, sim, primeiro a competência de cada área, depois a competência 2. Nós estamos trabalhando para liberar pelo menos 2 competências já na semana que vem, para vocês poderem ver. Só falando, né, Cláudia, lembrando, isso deve ser objeto de uma outra conversa, que o Instituto Reúna também está fazendo as rubricas para apoiar a leitura e a análise dos currículos da etapa do ensino médio. Mas essa é uma outra conversa. Então, todas as competências, todas as habilidades de todas as áreas vão ser. No caso comentadas, no caso específico de matemática tem uma questão que é assim, a matemática, assim como a química, assim como a biologia, assim como a história, assim como a geografia, enfim, todos os componentes curriculares, eles têm um núcleo de conhecimentos centrais que são universais. Por exemplo, todo mundo precisa aprender em história. Eu preciso entender que muito dos tempos modernos, muitas das coisas, inclusive, que estão no contexto hoje do liberalismo, do neoliberalismo, tem uma origem muito forte em alguns momentos da história, incluindo a Revolução Francesa, né? Existe lá, quando eu falo de bacia hidrográfica, e a gente pode pensar que entender composições de bacia hidrográfica não seja um conhecimento em si, e tem razão, mas eu preciso conhecer bacia hidrográfica, e ela é um conceito de geografia, né? Para entender bioma, por exemplo. Vai ficar muito difícil entender o bioma do Pantanal se eu não sei coisas a respeito dos rios que compõem aquilo, ou da Amazônia, enfim. Tem muitas coisas aí que são core, né? Que são conceitos muito fundantes em todos os componentes curriculares. Ocorre que matemática, ela tem um viés que quando eu estou em algumas áreas temáticas, algumas unidades temáticas de matemática, como é o caso de álgebra, por exemplo, eu tenho uma coisa muito específica de um objeto de conhecimento
que precisa ser desenvolvido para ampliar formas de pensar, mas que tem uma finalidade intrínseca à própria matemática. Então, eu vou precisar pensar que contextualização em todas as áreas de conhecimento, em todos os componentes, mas talvez em matemática isso seja um pouco mais forte, não é necessariamente a ideia de que tudo que eu aprendo eu aplico na vida cotidiana imediata. Então, nem sempre eu vou dizer assim, olha, tem uma coisa regional tão marcada que vai me permitir entender, sei lá, polinômios, matrizes, seja lá o que eu vá ensinar da álgebra aí. Mas tem uma coisa bacana, né? Porque existem muitas possibilidades de contextualização com a arte, existem com problemas locais. Então, se eu vou trabalhar estatística, eu posso fazer investigações que sejam relacionadas a questões da juventude, a questões específicas daquela comunidade, né? Tem uma parte grande que podem ser feitos com projetos embasados em etnomatemática, que permitem entender como é que é a matemática da cultura dos povos de um lugar, e às vezes eu vou contextualizar isso na própria matemática, quer dizer, mostrando uma relação com outros conceitos da mesma área, e até fazendo relação com outras áreas do conhecimento, como acho que durante a minha fala eu mesma já sugeri, de você mostrar aplicações que tem na história, na geografia, para entender fenômenos das ciências da natureza, fenômenos linguísticos. Eu me lembro bastante que recentemente eu fiz uma viagem e eu pude conhecer a origem da perspectiva, não conhecia isso, né? Por sorte, eu fui fazer uma viagem, passei por Florença e lá eu, ouvindo um guia falando, ele contando, eu falava, mas isto foi o momento em que a arte e a matemática se encontram para desenvolver a perspectiva, que depois também deu origem ao cubismo. Então, se eu olho para essas possibilidades de integração, eu tenho uma ampliação no sentido de contextualizar, que não é só na região, mas é no texto inteiro do conhecimento que pode ser feito. Agora, isso tem que estar escrito na metodologia. Isso tem que ter pistas no currículo, porque sozinho muitas vezes eu não consigo fazer isso. E isso ancora no currículo organizado por área de conhecimento, porque assim eu vou ver que não é que existem coisas que são específicas de matemática, coisas que são específicas de ciências humanas, coisas que são específicas de linguagem, ciências da natureza, mas tem uma interface entre elas que, se tiver sinalizada, aí no currículo já vai ajudar muito as pessoas quando lerem o currículo, né? Porque eu olho para ele e penso, é assim que tem uma pista para eu trabalhar, né? E eu vou pensar que esse currículo vai precisar ser usado para a formação dos educadores, né? No país nós não temos educadores, ou vou fazer a frase, no país o número de educadores atuando no ensino médio com formação por área de conhecimento é um número restrito, né? São poucas universidades que trazem essa formação. E muitas vezes, quando trazem, é em ciências da natureza e não necessariamente em linguagens ou em ciências humanas. E aí, então, nós vamos precisar ajudar os educadores. Se o currículo está organizado, por área, a formação já também se inspira para ser por área, né? Ok, obrigada. Temos mais uma questão de Goiás, não tem o nome aqui. Havia uma coluna no ensino fundamental linkando algumas habilidades das diferentes áreas de conhecimento. No ensino médio também terá? Nós vamos ter, não as habilidades, nós vamos ter pistas de como é que aquela habilidade se conecta com temas ou com aspectos abordados nas outras áreas de conhecimento.
mas não dizendo especificamente esta habilidade se conecta com esta outra habilidade, mas sim tem essa sinalização, tá? Um pouquinho diferente, mas ela vai aparecer. Vai ter também com os temas contemporâneos, né, Kátia? Sim. Temas contemporâneos estão presentes em vários lugares do documento. A gente não criou uma coisa específica para temas contemporâneos, porque a ideia é que eles sejam transversais mesmo e a gente quer seguir essa orientação da BNCC, mas eles aparecem o tempo todo, né? Ótimo. O Rio Grande do Norte, quando o link para acesso ao documento será disponibilizado? Nós vamos avisar vocês, vamos avisar a Cláudia, a equipe do ProBNCC do MEC está muito junto com a gente. Nós já devemos começar a disponibilizar o link no final da próxima semana, tá? No máximo aí, estourando dia 7, porque dia 8 já tem a webconferência de matemática e nós já queríamos que vocês tivessem acesso ao documento para vocês poderem utilizar, né? Ótimo. Kátia, nós não temos mais alguma questão aqui. Você gostaria de fazer mais alguma consideração, algo importante? Eu acho que, além de agradecer a oportunidade e esperar que essa conversa e todo o trabalho que o Instituto Reúna está fazendo, aí tanto com a BNCC comentada quanto com as rubricas, que em breve nós devemos conversar a respeito delas, possa ajudar vocês, né? Estamos abertos para comentários, sugestões, enfim, coisas conforme aí vocês forem usando. Mas eu queria terminar falando uma coisa que eu falei na outra web, né? Esse ensino médio é um ensino médio cheio de possibilidades de inovação. De fato, nós podemos fazer diferente, né? Não é uma coisa fácil, mas vai valer muito a pena nós fazermos esse esforço importante de pensar fora da caixa. A sabedoria chinesa diz que nós podemos dar um passo de cada vez, e nós podemos mesmo, né? Nós precisamos fazer todas as inovações de uma vez, mas quanto mais nós fizermos, mais nós vamos poder usar os espaços de inovação que esse país precisa dar na educação e que todo esse movimento do ensino médio pode fazer. Então, vamos aproveitar isso, contem conosco, time Reúna está à disposição, aproveitem bastante as falas dos especialistas, é gente muito bacana, muito comprometida, muito sabida, não só no sentido de saber da sua área, mas de saber de escola, de formação de professor, de avaliação, de metodologias ativas. Então, esgotem as perguntas, né? Aproveitem especialmente que vocês vão poder fazer isso. Talvez matemática seja um pouco mais emergente, né? Sai a base comentada, já vem matemática, mas façam também suas perguntas. A Marinês e o Fabrício vão poder ajudar muito vocês, assim. Mas daqui um pouco a gente tem mais tempo para olhar ciências, linguagem, então o time que está trabalhando é super bacana, aproveitem bastante isso, muito obrigada e bom trabalho e um ótimo final de semana, né, para vocês aí em todo o Brasil. É lindo ver a minha telinha assim, com tanta gente de todo lugar, estou muito feliz. Obrigada, viu, gente? Obrigada também, viu, Cláudia, pelo apoio. Algumas pessoas perguntaram da apresentação, né, Cláudia? Você já vai divulgar, porque eu já encaminhei, e é isso aí, tá bom? Kátia, nós queremos agradecer muito sua parceria, você sabe, né? Você é muito sabida, a gente sabe disso. Oi, Ricardo. Com certeza. É muito legal, né, ver todo mundo. Tô vendo o Ricardo ali, ó. É muito bom mesmo. Os colegas têm pedido esse tipo de discussão e você abriu agora com a gente. Nós já temos as outras agendadas, como você disse, e também nós estamos preparando a web com
os específicos com os indígenas, quilombolas Isso, e o pessoal do isso. campo também. Então, nós estamos pensando e já organizando. E agradecemos Bacana. sempre a sua parceria, Kátia, porque você... Estamos juntos, né? Agradecemos demais. Pessoal, obrigada, um beijo, um abraço para todos. Vamos disponibilizar, sim, o link. Tanto o material eu já coloco nos grupos e o link até amanhã deve estar lá na nossa página no YouTube. Obrigada. Então, tchau, Goiás. Tchau, Kátia. Tchau, Paraná. Dá um beijo no Raf. Tchau, Mato Grosso do Sul. Hélio, se tiver por aí, um beijo também. Tocantins, Rio Grande do Sul, Pará. A Sabina, que só que eu não sei de onde é, mas estou vendo aqui também, né? O William, que está aí. Tem mais algumas pessoas, Anilore, de Santa Catarina, pessoal de Rio Grande do Norte, algumas pessoas que não aparecem, mas que estão todas aqui junto. Beijo, beijo, Cláudia. Exatamente, beijo. Tem gente que está sem câmera, por isso que não aparece. Então, para quem está sem câmera também, um beijo, viu, gente? Até a próxima. Gente, até a Tchau. próxima. Obrigada.